Fala galera boa de luta! Análise faixa preta do UFC 309, sabadão agora, a partir de 8 horas da noite, só no UFC Fight Pass, ao vivo e exclusivo. Vou trazer para você a análise faixa preta desse card preliminar e também do card principal no próximo vídeo. Já aproveita, se inscreve, curte, comenta, porque ele está de volta. O GOAT, o Pelé do MMA, Jon Jones está de volta, ele enfrenta Stipe Miocic, título dos pesos pesados em ação, e ainda Charles Oliveira, Maurício Ruffi, Jonathan Diniz, Karine Killer, caraca, Michael Chandler, que card maravilhoso, Jim Miller, se liga. A gente abre os trabalhos aqui com Veronica Hardy contra a Eduarda Moura, a Honda, e é o seguinte, a Honda tá subindo de peso, tá indo para os 57 quilos, ela teve dificuldade em bater o peso nas duas lutas que fez na organização, tá? A mais recente, ela acabou perdendo para Denise Gomes numa decisão dividida, certo? Dessa vez, eu acho que a Eduarda vem para a categoria certa. Eu até já falei isso outras vezes, que a categoria da Honda era na de cima, nos 57 quilos, é muito forte, é grande pro peso, e ela vai pegar uma adversária que, assim, eu acho que é o número da Honda para chegar nos 57 quilos, tá? Que é a Veronica Hardy, que tem 9-4 no cartel, lembrando que a Rondinha 10-1, né? Como vocês estão vendo aí, a única derrota foi essa para Denise Gomes. A Veronica Hardy é uma menina que está acostumada a chegar na decisão. Não é uma menina muito implacável, diferentemente da Honda. Eu acho que a Honda tem o jogo certo para poder apertar, abafar a Verônica e acabar boletando essa vitória por finalização, inclusive. Só foi finalizada uma vez na vida, né? Pela Gillian Robertson, que é uma craque do jiu-jitsu, ali em 2019. Tá numa boa fase a Verônica, vem de 3 vitórias seguidas, mas eu vejo uma Eduarda Moura nesse peso, perigosíssima e uma lutadora pra gente ficar de olho no futuro. Depois dos 77 quilos, a gente vai ter o Bassil Hafez contra o Oban Elliott, né? O Bassil, aquele cara que veio do Fury, campeão do Fury, chegou estreando, pegando em cima da hora o Jack Della Maddalena, deu um aperto no Jack Della Maddalena, o Maddalena ganhou numa decisão dividida, tá? Foi uma luta muito apertada, o Bassil Hafez entregou pra ele, na sequência despachou, dominou o Mickey Gall, tá? Mickey Gall que luta daqui a pouco, tá inclusive na frente dele no card, né? Enfim, vem de 3 derrotas. Vou falar do Mickey daqui a pouco. Eu gosto do Bassil, é um cara aguerrido, é um cara agressivo, é um cara que tem muito coração, mostrou muita vontade contra o Jack Della Maddalena, ficou conhecido ali, né, depois dessa luta que entregou pro Jack, que é um top do mundo, tá? Ele vai pegar o galês Oban Elliott, que é o gangster, né, do país de Gales, 11-2 o cartel, é um cara bem completo, nocauteou 2 vezes, finalizou 3, 6 lutas vencidas na decisão, um cara que tá acostumado a chegar a longa distância e tá numa ótima fase, né? Ele tá com 7 vitórias seguidas. No UFC ele bateu o Valentino Woodburn e o Preston Parsons. Tá? A única derrota dele foi lá atrás por nocaute técnico. Única não, a mais recente, né, em 2021. É um bom lutador o Oban, tá? Como todo cara do país de Gales, ele é um cara que entrega, geralmente, né, nas oportunidades que tem. Só que eu vejo o Bassil Hafez um cara mais completo que ele, um cara que tem mais coração, mais experiência. Eu acho que vai ser o desafio mais difícil da carreira do Oban Elliott, o Bassil Hafez, e eu vejo um Hafez com mais armas para vencer essa luta. Olha o Mickey Gall aí, falei dele. Sinceramente, ele e o Ramiz Brahimaj, que é o adversário dele, não vejo caras assim para estarem nem nessa posição do card. Pra vocês terem uma ideia, o Mickey Gall, 7-6 no cartel, ele tem 6 finalizações, treina lá na Kill Cliff, 32 anos de idade já. Eu, sinceramente, sim, não sei o empresário que ele tem, o que esse cara leva para, o que ele carrega de valor para a organização. Já são 3 derrotas, Alex Morono, Mike Malott e Bassil Hafez. Tudo bem, pegou 3 caras ali durinhos, perdeu pro Perry, é um cara assim, é um perde-ganha danado. Ele praticamente estreou na organização, né? Ele chegou 1-0 no UFC em 2015 e colocou 3 vitórias seguidas, bateu o Mike Jackson, né, que é aquele cara que nem lutador, é jornalista, o Phil Brooks e o Sage Northcutt, né? Ele conseguiu. O Sage foi finalizado por ele. Ele é bom de jiu-jitsu, ele é bom de chão, ele é bom de grappling, tá? Em pé, mais ou menos, mas ele é bom no chão. Se vacilar, ele vai apertar teu pescoço. E do outro lado, ele pega um Ramiz, que é o mesmo caso dele. É um cara que tem 10 vitórias e 10 finalizações. Então, é um confronto de grapplers. Nessa noite de sábado, o Ramiz perdeu pro Themba Gorimbo numa decisão unânime, na luta mais recente que fez agora, em maio desse ano. Antes, ele tinha vencido o Michael Gilmore
por finalização, né? Sempre que chegou em lutas mais difíceis contra o Kurt Magee, por exemplo, que ele perdeu numa decisão em 2022, acabou sucumbindo ali o Ramirez. Sinceramente, eu acho que o perdedor dessa luta deve rodar na próxima barca, porque assim, não são caras que trazem, que adicionam muita coisa aos fãs e às lutas, né? São caras que não entregam muito nas lutas que fazem. Mas nesse confronto, cara, é difícil. É difícil. Mas eu acho que no embolo ali, no enrosco, eu sou mais o Mickey. Eu sou mais o Mickey igual para acabar vencendo essa luta aí. Olha que interessante. Uma luta que estaria no card principal algumas semanas atrás, do Jonathan Diniz contra o Derrick Lewis, acabaram ficando no card preliminar desse UFC 309. E assim, acabou que o Jonathan vai pegar um cara mais ranqueado, que é o Tybura, que é o 9º colocado, que vem de derrota por finalização pro Sergey Spivak, tá? Mas isso não quer dizer que ele não ofereça perigo pro Jonathan. Pelo contrário, talvez a luta contra o Derrick Lewis fosse mais perigosa pro Jonathan ali em pé, naquela mãozada ali do grande nocauteador do Black Beast. Nesse caso, o Tybura, apesar de vir de derrota por finalização, é um cara que pode entregar uma luta de chão perigosa pro Jonathan. No wrestling, o Jonathan já enfrentou dois, né? Nas suas duas lutas que fez, o Cole Williams e o Austin Lane, né? Foram os dois caras que ele enfrentou. Mas o nível do Tybura tá acima. E essa vai ser a luta, como seria a do Derrick Lewis, para mostrar pro futuro do peso pesado se o Jonathan Diniz está pronto ali para esse passo além, né? O kickboxing do Jonathan é simplesmente acima da média, é um cara que vem do Glory, primeiro brasileiro a estrear no Glory, inclusive. Já citei isso na resenha da última luta que acabou caindo, o Derrick Lewis passou mal, tá? O chão do Tybura é muito bom. Então o Jonathan vai ter que mostrar pra gente isso. Que ele tá pronto pra grande liga. Tanto essa contra o Tybura quanto a do Derrick Lewis vão dizer isso pra gente, vão dizer isso pro mundo e pro próprio Jonathan, tá? Eu sou mais o brasileiro, a fase é ótima, muito bom em pé, recebe alguns golpes ali, mas é um cara que contra-golpeia muito bem. E eu vejo a luta em pé contra o Tybura melhor pro Jonathan, mas o Tybura leva essa coisa da luta agarrada. Então de perigo contra perigo, Tybura e Lewis se equivale, só que o Lewis era mais o perigo em pé, não tinha ali a possibilidade de botar o Jonathan pra baixo, já o Tybura não. É um cara que pode botar, mas é um cara um pouco mais lento que o Jonathan, é um cara que não é tão grande quanto o Derrick Lewis, então eu vejo que a luta melhorou pro Jonathan. No octógono, no jogo e também na questão do ranking, né, que o Tybura é o 9º colocado. Olha, dois veteranos vão se encontrar no octógono nesse sábado, né? Jim Miller, o A10 contra o Damon Jackson. Vou aproveitar e fazer o merchan aqui das minhas estampas. Ó, segura essa besteira aí, papai. Ó, essa aqui é violenta, hein, meu irmão? Essa aqui é violenta, hein? Essa não dá pra usar, hein? Não dá pra buscar seu filho na escola com essa aqui não, senão o professor já chega... torce logo o nariz, né? Bora. Ó, o Jim Miller, porra, imortal, né? Lutou UFC 100, UFC 200 e UFC 300. O único ser humano a ter essa façanha. 41 anos de idade, né, cara? E vem performando bem. No 300, foi a última vez que ele lutou em abril, ele perdeu pro Bobby Green numa decisão. Luta boa, luta lá e cá ali, mas o Bobby Green foi melhor. Tava numa fase ótima, vinha de 2 vitórias. Eu já falei isso várias vezes e eu vou repetir. Pra mim, o Jim Miller é um dos caras que melhor mistura o jiu-jitsu no MMA ao lado do Charles do Bronx, cara. Que ele consegue botar porrada, derruba, pega, pá, avança, né? Eu não vou falar do Demian, que o Demian era um purista, né? Um cara que era 100% jiu-jitsu ali. Mas na mistura do MMA, eu acho que o Jim Miller e o Charles são os caras, assim, que estão lá em cima, assim, tá? E... o outro cara, o adversário dele, o Damon Jackson, que tá subindo de peso, tem 36 anos de idade, perdeu pro Mariscal na categoria de baixo, tava naquela perde 2, ganha 1, perde 2, ganha 1, subiu de peso, né? Tá indo pro peso leve, não sei se de uma vez por todas, mas é o cara que ainda tem uma certa lenha pra queimar. E se eu falei que o Jim Miller é um jiu-jiteiro, o que falar do Damon Jackson, né? São 23 vitórias, 15 delas via finalização, é um cara que em pé. O Jim Miller é melhor que ele. No chão é muito bom, naquele embolo ali, no scramble, né? Mas aí ele vai lutar contra o Jim Miller, né? E eu vejo o Jim Miller mais completo, melhor lutador que o Damon Jackson para essa luta. Tô curioso para ver como é que vai ser o Damon Jackson no 70 quilos. Jonathan Martinez pega o Marcos Magui no peso galo. O Martinez foi aquele rapaz que lutou com o Aldo, né? No UFC 301, em maio desse ano, perdeu pro Aldo na decisão. O Aldo dominou completamente, mas o Jonathan vinha de 6 vitórias seguidas, galera. Ele bateu o Said Nurmagomedov, Cub Swanson, o Adrian Yanez. É muito bom lutador, Jonathan Martinez, um cara bem completo. Tem a mão pesada, são 19 vitórias, 9 nocautes. 30 anos de idade, é jovem, é da Factory X, que é uma ótima academia, e ele vai pegar o Marcos Magui, que nem todo mundo conhece, o maníaco, né, The Maniac. Ele tem 34 anos de idade, é produto lá da MMA Lab, é outra grande equipe norte-americana. 9-1 no cartel, são 8 nocautes. Ele é um wrestler com uma mão de aço, meu amigo. Vem de 5 vitórias seguidas, já são 3 no UFC, ele veio do LFA, é um cara que voa abaixo do radar,
e ele pode se tornar mais conhecido nesse sábado contra o Jonathan Martinez. Apesar do Jonathan ser bom lutador, o cara que chuta bem as pernas, eu vejo o Marcos Magui muito perigoso. Porque ele é um cara que ele vai te botar pra baixo, ele vai te amassar, ele tem um gás, ele tem a mão muito pesada e eu acho que o casamento não é bom pro Jonathan. Simplesmente, simples assim. O Magui deve ser azarão nas bolsas de aposta mundo afora, mas eu vou nele, cara. Eu vou no Marcos Magui, esse cara é enjoado, é difícil de lutar contra ele. E aí, para fechar o card preliminar, temos a volta dos que não foram. Chris Weidman e Eric Anders. O Chris Deidman, né, o All-American, ex-campeão do peso médio. Tô falando Deidman porque ele venceu o Bruno Silva, deu uma meia dúzia de dedada no olho do Bruno, né, o blindado. Tava na fase ruim, perdeu pro Uriah Hall, perdeu o Brett Tavares, ganhou do Bruno Silva naquela oportunidade, né, o veterano, ex-campeão, é um cara que tá aí na guerra, mas assim, não tem mais muitas pretensões, mas continua lutando aos seus 40 anos de idade. O cara que sofreu uma lesão gravíssima na perna, né? Parecida com a do Anderson Silva. Como é que é a vida, né? O Anderson quebrou a perna lutando contra ele, né? Que loucura. E ele pega o Eric Anders, que também é um cara que nunca chegou, né? Naquele hype, nossa, o cara, bom pra caramba e tal, isso eu tô falando lá de 2017. Mas aí quando pegou os caras, Lioto, Marreta, Khalil Rountree, Yotiko, Sergipano, Jung Park, foi batendo num teto, né? Mas venceu alguns bons nomes, como o Gerald Mearshart, Brendan Allen no LFA. Então é um cara que, né, conseguiu fazer uma decisão unânime contra o Jamie Pickett. Ele conseguiu chegar na decisão contra o Jamie Pickett, que perdeu pro Barriot. Assim, cara, é difícil opinar, porque são dois caras, assim, eu vejo uma luta de 15 minutos, chatíssima, entre esses dois, tá? Estão fechando o card preliminar por conta do nome do Weidman. Mas, assim, de entrega, eu não tô com expectativa alta, não. Acho que vão, assim, decisão ali, 2-1 para um lado ou pro outro, assim, difícil opinar o vencedor para essa luta. Eu vou dizer o Eric Anders por ser mais jovem, mas assim, não é nem metade de lutador do que o Weidman já foi. Então, pelo histórico, sou mais o Chris Weidman. Acho que tem muito mais habilidades e capacidade que o Eric Anders, mas tá cansado também, né? Vou de Weidman nessa. Galera, vou fechar então a análise faixa preta do card preliminar de hoje. Só lembrando a você, Lone Wolf tá aí, parceira do canal. Vai lá, tem André 15 é o cupom aqui pra você ter 15% de desconto. Tá bom? Aproveitar os preços da Lone Wolf Suplementos. Tá aqui o link na minha descrição também. Assine o Fight Pass, o link tá aqui. Aproveita aí, hypa, comenta, curte. Já vou colocar aqui em cima a análise faixa preta do card principal assim que estiver no ar. Valeu, bom dia, boa sorte. Até sempre.